movimento estudantil foi um dos principais protagonistas da luta contra o regime militar no Brasil. Estudantes inconformados com o autoritarismo tiveram a coragem de enfrentar as forças militares repressoras que estavam dispostas a massacrar jovens idealistas e contestadores que lutavam para construir um país mais humano e mais justo. Hoje em dia, apesar de não terem vivido esse tempo, e a partir de vários elementos presentes na sociedade e de vários discursos em disputa, os jovens têm construído uma memória muito específica desse período, a fim de corroborar o golpe. Tentar entender esse processo e a maneira como os professores de história podem intervir nessa realidade é o tema do episódio de hoje do podcast Historiador Explica, Historiadora Explica, e a nossa convidada é a historiadora Lícia Quinan, produtora e coautora do podcast sobre história. Durante a minha pesquisa, eu flertei bastante com o conceito de história pública, no sentido de que a gente precisa perceber que a produção da história ela não é mais um monopólio do historiador. O historiador ele precisa aí dialogar e perceber uma série de vozes, uma série de discursos em disputa na sociedade. E com a memória que é construída do governo dos militares, da ditadura militar no Brasil, isso não é diferente. A gente tem uma série de discursos em disputa, e aí a gente vai começando a compreender que alguns discursos vão chegando, e se enfronhando, mais eficazmente, mais efetivamente no que a gente chama de senso comum, né. E é importante que a gente compreenda isso. Mas é importante compreender também, né, que o conceito de memória por si já traz a ideia de algo construído. A memória ela não é algo dado, ela é algo construído. Então, é possível que os historiadores trabalhem nessa construção, nessa reconstrução, numa reconfiguração dessa memória, né, numa reconfiguração capaz de corrigir aí algumas questões que vão levando a sociedade para o desrespeito, né, de valores como a democracia e os direitos humanos. Lembrando também que são esses valores, né, de democracia e direitos humanos que eu procurei observar na fala dos alunos. No meu trabalho eu entrevistei alguns alunos, né, na dissertação eu explico direitinho como que foi feito esse procedimento, mas eu entrevistei alguns alunos da rede pública e da rede privada, usando o método do grupo focal, colocando-os em debate, em liberdade, para que eles expusessem as suas ideias. E aí a gente começou a entender, né, como que eles têm construído essa memória, com base em que informações e que memória é essa. E o que eu pude perceber na fala dos alunos é que o conceito de democracia para eles se apresenta de forma bastante flexível. Ele não é um valor absoluto, né? A democracia não é um valor absoluto. Eles consideram e revelam ser importante a garantia de democracia, mas ela não é superior à ideia de garantia de ordem. Acabei dialogando muito com a fala do professor Renato Lemos, quando ele define essa questão de democracia GLO, né, de garantia da lei e da ordem. Então, parece que eles aceitam, né, os alunos, em sua maioria, trazem um discurso de que eles aceitam abrir mão das suas liberdades, eles acham que é plausível abrir mão das suas liberdades, se for para a garantia da lei e da ordem. Então, eles falam principalmente em 3 pontos, né, e aí você percebe 3 pontos muito importantes do presente, né, nessa construção da memória. Lembrando que a construção de memória ela sempre vai ser motivada, né, pela sua realidade do presente. E você vê claramente isso na fala dos alunos, né, na pesquisa, quando eles evocam a questão da crise econômica, a questão da corrupção e a questão da violência e da criminalidade. Então eles acreditam que se for para resolver esses problemas, né, para garantir a ordem no país, nesse sentido, o conceito de democracia ele pode ser flexível, é possível abrir mão das liberdades. Sobre a questão dos direitos humanos, o que eu acabo percebendo, né, nessas falas, é que eles, assim, como é que eu vou dizer? Eles até aceitam que existiu ali algum tipo de exagero, mas eles não acreditam nessas graves violações de direitos humanos. Eles não compreendem muito bem, o que são os direitos humanos e em que momento e de que forma eles foram violados sistematicamente durante a ditadura militar. Eles vêm muito com essa ideia de: "Ah, mas quem era torturado é porque era bandido, é porque era terrorista, não era todo mundo que era torturado, esse negócio de tortura não existiu muito, não foi bem assim".
o que fica consolidado no senso comum para eles é isso. É interessante mencionar também que eu acabei fazendo uma comparação com um estudo do professor Luiz Fernando Serra, em que ele faz uma análise de um escopo muito mais amplo. Eu acabei encontrando com esse trabalho depois que eu já estava com o meu trabalho em curso, mas foi assim muito enriquecedor, porque ele faz um trabalho com um escopo muito maior, né, com análise de jovens ali de 5 países na região aqui do Cone Sul, que foram todos países acometidos, né, por ditaduras militares, e aí eu fui percebendo o quanto as falas encontradas também nessas entrevistas que ele realiza, elas vão dialogar com o que eu recebi, com o que eu observei aqui na minha realidade bem menor, que é o município de Petrópolis, no interior do estado do Rio de Janeiro. Mas a gente vai ver como que vai dialogar e como que isso vai estar bem consoante, né, bem batendo uma coisa com a outra mesmo. Eu acredito que a escola é o local privilegiado, né, para você estabelecer discussões. A escola é o lugar onde o jovem está. E lembrando que trabalhar, né, na reconstrução das memórias dos jovens, na reconfiguração das memórias dos jovens, de forma que eles possam compreender melhor, né, o que foi esse período do regime militar e assim, possivelmente garantir que muitas dessas atrocidades não se repitam, né, que a gente consiga remover de vez o que alguns autores chamam aí de entulho autoritário da nossa sociedade, que é isso, a gente ainda corrobora o modus operandi da nossa polícia, a gente ainda corrobora, né, a forma como várias violações sistemáticas de direitos humanos ocorrem na nossa sociedade. Então a gente percebe que o autoritarismo ele ainda está presente na nossa sociedade, essa lógica autoritária ela ainda está presente. E eu entendo que a escola seja um espaço privilegiado de discussão, sem dúvida, para que a gente possa trabalhar com essa memória. Eu acho que é importantíssimo, do ponto de vista do professor de história mesmo, essa discussão madura, sadia, concreta, e a gente precisa trazer argumentos para esses alunos. Esses alunos eles estão carentes de argumentos de autoridade, eles estão carentes de depoimentos de pessoas que viveram, e a gente encontra isso disponível na rede à vontade. Eles estão carentes de dados. A gente precisa desmistificar essa ideia de crescimento econômico, de milagre econômico, né, no período da ditadura militar. A gente precisa fazê-los compreender que esse crescimento econômico ele aconteceu a um determinado custo e que foi um custo alto, né, mostrar para eles o que foi a continuidade da nossa história, né, mostrar para eles quais foram os resultados desse sistema, dessas opções econômicas que foram feitas, em termos de arroxo salarial, em termos de aumento da desigualdade, e uma série de questões, né, que os professores de história conhecem bem. Assim eu espero, né, tenho visto alguns colegas aí, surpreendentemente, não conhecendo tão bem assim, mas a gente está na esperança, na expectativa. E eu acho que talvez os desafios na formação dos professores de história sejam justamente esse, né? O desafio de fazer com que esse professor compreenda o que é realmente, de fato, a construção histórica, o que é a construção de memória e de que forma a gente pode ser um agente facilitador ali na discussão disso. Eu acho que o papel do professor é desconstruir, né, para que esse aluno consiga e também fornecer elementos concretos, lúcidos de análise, para que esse aluno consiga construir ali a sua experiência, as suas memórias, dessa, né, de uma forma mais lúcida, menos embotada e menos encoberta por uma série de questões que a gente sabe que são maquiadas, que são duvidosas, discursos que foram criados justamente para serem legitimadores, né, de uma ditadura. Então, que a gente consiga desconstruir esses discursos legitimadores na sala de aula. Na minha dissertação, na parte final, eu trouxe ali algumas sequências didáticas, né? Algumas dicas ali, sinalizações de sites, de ambientes eletrônicos em que você encontra material disponível. Mas eu acredito que a transformação desse quadro, assim, a reconfiguração dessas memórias, né? A desconstrução desse discurso legitimador da ditadura, ela só vai acontecer quando a gente fizer um trabalho numa esfera maior, né, nesse sentido. Porque o que eu percebo é que a gente não tem hoje locais de memória, museus, efetivamente que trabalhem a questão da resistência,
né, que valorizem a questão da resistência. A resistência à ditadura militar no Brasil, ela ainda é considerada pelo senso comum como criminosa, como terrorista. Então, a gente não tem, né? Eu vejo aqui na cidade de Petrópolis mesmo, a gente tem uma briga grande pela questão da desapropriação e da regularização ali, da montagem de um museu, de um espaço de memória, de um lugar de memória na Casa da Morte, né, que foi um dos locais aí de tortura clandestina da ditadura. A gente tem até aí um destaque para a figura da Inês Etienne, né, que ganhou até bastante visibilidade nas comemorações aí de 40 e de 50 anos do golpe, somente 50 anos, mas a gente não consegue efetivamente ter um local de memória. A gente vai analisar experiências como a da Argentina, lá com o Parque de la Memória, a gente vai analisar experiências como a do Chile, lá com o Museu de la Memória e de los Derechos Humanos. Eu não sou muito boa de espanhol, mas algo do tipo. E o que a gente percebe é que a gente tem algumas iniciativas no Brasil, né? A gente tem o Memorial da Resistência em São Paulo, a gente tem o Arquivo Público no Rio Grande do Sul, algumas coisas que eu até sinalizei ali na dissertação, porque eles possuem sites com material, com amplo material que você pode utilizar para trabalhar. A ideia é trabalhar em sala de aula com fontes, mas enquanto a gente não tiver uma postura de uma construção mesmo de memória da resistência, eu não acredito muito numa mudança desse senso comum. E, infelizmente, o que eu percebo é que as discussões com os seus parentes, com um avô, com um tio, com alguém mais velho que viveu, eles são um argumento de autoridade ainda para esses alunos, sabe? Às vezes eu acho que é interessante se a gente consegue, em determinadas regiões se consegue, algumas pessoas ainda que possam ir às escolas para falar para esses alunos, né? Algumas pessoas aí da resistência que consigam dizer das suas experiências, porque quando esse aluno conversa e ele vê uma pessoa, um ser humano ali falando com ele, isso parece ter, eu percebi muito isso na fala dos alunos, né? Isso parece ter uma legitimidade, um argumento um pouco maior, um argumento mesmo de autoridade para. Esse podcast foi produzido pela Ampur Brasil, a Associação Nacional de História. A locução é de Jussara Souza, graduanda em História pela UFOP, e a edição é de Mariana Vilar, graduanda em História pela UFOP. Até o próximo episódio do podcast Historiador Explica, Historiadora Explica.